O riso veio primeiro, curto, debochado, espalhando-se pelo salão envidraçado como um sussurro venenoso que logo virou gargalhada aberta. Tudo por causa das roupas velhas do homem negro parado no centro da sala de reuniões. A camisa cinza estava desbotada nos cotovelos. O paletó, claramente antigo, não combinava com os ternos sob medida ao redor. E a mala velha de couro rachado descansava ao lado da cadeira, destoando brutalmente das pastas de grife sobre a mesa. Eles riam porque tinham certeza absoluta de uma coisa. Aquele homem não pertencia àquele lugar. Mal imaginavam que poucas horas depois ele compraria toda a empresa. "Você sabe onde está?" perguntou o homem branco à frente da mesa, a voz carregada de impaciência e desprezo. O protagonista sentiu o calor subir pelo pescoço. Não era a primeira vez. Nunca era. Desde criança, aprendera a reconhecer aquele olhar, o misto de superioridade e desconfiança. Ele manteve as mãos firmes sobre as pernas, sentindo o tecido gasto da calça sob os dedos, enquanto sua mente corria. Respira, aguenta, observa. Ele sabia que cada reação sua seria usada contra ele. O executivo branco, cabelo perfeitamente penteado, relógio de luxo reluzindo sob a luz fria, inclinou-se na cadeira giratória. Por dentro, ele já havia decidido. Aquele homem era uma perda de tempo. Um erro da recepção. Talvez alguém que confundiu o endereço. E o pensamento lhe trouxe um leve sorriso. "Esta é uma reunião de alto nível", continuou o executivo cruzando os braços. "Investidores sérios, pessoas preparadas." Alguns ao redor da mesa trocaram olhares. Um homem pigarreou, outra mulher desviou os olhos, mas ninguém interveio. O silêncio cúmplice pesava mais que as palavras. O protagonista percebeu. Ele sempre percebia. Seu estômago se contraiu, não de medo, mas de uma velha tristeza conhecida. "Não importa o quanto eu conquistei", pensou. "A primeira coisa que eles veem é minha pele e minhas roupas." "Eu fui convidado", respondeu ele com voz baixa, controlada. O executivo soltou uma risada curta, quase automática. Seus colegas acompanharam, alguns cobrindo a boca, outros nem tentando disfarçar. Ele sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura ereta. Por dentro, lembrava-se de cada noite mal dormida, de cada porta fechada, de cada sala onde fora subestimado. Aquilo tudo parecia se condensar naquele momento. "Convidado?", repetiu o executivo erguendo as sobrancelhas. Pelo visto, houve um engano grave. O protagonista sentiu os olhos de todos sobre si, avaliando, julgando, comparando sua camisa gasta com as gravatas de seda, seus sapatos gastos com os mocassins italianos. Ele pensou em sua mãe, que sempre lhe dizia para não abaixar a cabeça. Pensou no caminho longo até ali. E ainda assim, a humilhação doía. Doía porque era pública, porque era desnecessária, porque era familiar. "O senhor pode se retirar", disse o executivo, agora com um leve tom de autoridade, como quem fala com um intruso. "Estamos atrasados." O coração do protagonista bateu mais forte. Não por insegurança, mas pela injustiça escancarada. Ele sentiu um leve tremor nos dedos que apertaram a alça da mala velha. Aquela mala já tinha visto mais do mundo do que qualquer um naquela sala. Dentro dela não havia aparência. Havia história. Alguns executivos começaram a se mexer desconfortáveis. Um deles evitou o olhar do protagonista. Outro observava com curiosidade, como se estivesse assistindo a um espetáculo estranho. Ninguém o defendia. O silêncio continuava sendo a resposta. O homem negro levantou-se devagar. O movimento chamou atenção. A cadeira raspou levemente no chão polido, um som que pareceu ecoar demais. Ele respirou fundo, sentindo o peso de todos aqueles olhares cravados em suas costas. Sabia que para eles aquele era o fim da história. Mais um homem negro, fora do lugar, sendo colocado para fora. Mas por dentro,
Algo era diferente. Ele não sentia derrota. Sentia uma calma densa, quase perigosa. Seus olhos percorreram a sala uma última vez, observando cada rosto branco, cada expressão de desdém, cada sorriso torto. Ele guardava tudo, cada detalhe. Eu vou sair, disse ele finalmente com um tom sereno demais para quem estava sendo humilhado. Mas não da forma que vocês esperam. O executivo franziu a testa, confuso por um instante. A segurança daquele homem, apesar das roupas velhas, não combinava com a situação. Um leve incômodo começou a se infiltrar em sua mente, rápido demais para ser compreendido. O protagonista pegou a mala velha, ajustou o paletó gasto nos ombros e caminhou em direção à porta. Antes de sair, parou. Virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os do executivo, firmes, profundos, sem raiva, apenas certeza. E foi nesse instante que o riso começou a morrer no ar, porque ninguém ali sabia ainda quem ele realmente era, nem o que aquela mala velha escondia, mas estavam prestes a descobrir. O protagonista mal havia dado 2 passos para fora da sala quando ouviu a cadeira giratória bater com força atrás dele. O executivo branco se levantou abruptamente. O rosto, antes relaxado pelo deboche, agora carregava irritação. Para ele, não bastava expulsar aquele homem. Era preciso reafirmar o poder, deixar claro quem mandava ali, e principalmente garantir que todos vissem. Um momento. A voz ecoou pelo corredor envidraçado. O protagonista parou. Por dentro, sentiu o velho instinto de alerta se acender. Ele conhecia aquele tom. Era o som da aposta sendo dobrada. O executivo caminhou até a porta, ajustando o paletó caro, o relógio brilhando no pulso como um símbolo de status. Seus pensamentos eram rápidos e cruéis. Esse tipo precisa aprender o lugar dele. Ele olhou de cima a baixo para o homem negro, focando novamente nas roupas gastas, na mala velha, como se aquilo fosse uma afronta pessoal. Segurança, disse, sem tirar os olhos do protagonista. A palavra caiu pesada no ar. 2 seguranças brancos, altos, com ternos pretos e fones discretos no ouvido, se aproximaram imediatamente. O simples movimento deles fez alguns funcionários pararem para observar. Portas se abriram. Cabeças surgiram. A humilhação deixava de ser privada e se tornava um espetáculo. O protagonista sentiu o peito apertar, não por medo dos seguranças, mas pela cena repetida tantas vezes ao longo da vida. O corpo reagia antes da mente, ombros tensos, respiração mais curta. Ele pensou em quantas vezes homens como aqueles haviam sido chamados só por causa de alguém como ele. Este senhor está causando um transtorno, explicou o executivo, apontando com desdém. Se recusou a sair de uma reunião restrita. Eu estava saindo, respondeu o protagonista com calma. Um dos seguranças o analisou rapidamente. Pele preta, roupa velha, mala gasta. O julgamento foi instantâneo. Seus olhos endureceram. O senhor precisa nos acompanhar, disse ele, já se posicionando mais perto. No corredor, alguns funcionários cochichavam. Uma mulher de salto alto franziu o nariz. Um homem de terno cinza balançou a cabeça em desaprovação. Para eles, a história era simples e confortável. Mais um que tentou ir longe demais. É sempre assim, murmurou alguém, baixo, mas audível. O protagonista ouviu. Cada palavra parecia uma agulha fina entrando sob a pele. Ele se perguntava em silêncio se algum deles sequer cogitava que havia mais ali do que roupas velhas. Mas sabia a resposta. Não cogitavam. O executivo sentiu um prazer frio ao ver a atenção voltada para si. Ele percebia os olhares, sentia-se validado. Para ele, aquilo não era preconceito, era procedimento. Era ordem. Era o mundo funcionando do jeito que ele acreditava ser o correto. Se for necessário, chamem a polícia, acrescentou com falsa tranquilidade. Não podemos permitir esse tipo de invasão. A palavra polícia fez o estômago do protagonista afundar por um segundo. Não pelo que ele havia feito, mas pelo que sabia
que aquela palavra significava quando associada à sua pele. Ele sentiu um leve suor frio escorrer pelas costas, mas manteve o queixo erguido. Ele não imploraria, nunca implorara. "Isso é realmente necessário?" perguntou, ainda calmo. O executivo sorriu de lado. "Necessário para manter o padrão desta empresa", respondeu. Os seguranças se aproximaram mais. Um deles estendeu a mão, quase tocando o braço do protagonista. O simples gesto fez alguns espectadores prenderem a respiração. Outros, porém, pareciam satisfeitos. Aquilo confirmava o julgamento coletivo. Ele não pertencia ali. O protagonista apertou a alça da mala velha. Sentiu o couro rachado sob os dedos. Aquela mala carregava contratos, números, decisões. Carregava anos de silêncio e paciência. Ele sentiu um pensamento surgir, pesado e definitivo. Eles realmente não fazem ideia. "Vamos evitar problemas", disse um dos seguranças, agora com a voz mais dura. O protagonista assentiu lentamente. Por fora, parecia ceder. Por dentro, algo se encaixava. Cada humilhação, cada olhar torto, cada palavra atravessada estava empurrando aquela situação para um ponto sem volta. Enquanto era conduzido pelo corredor, cercado por olhares e julgamentos, o executivo voltou para a sala com a sensação de dever cumprido. Ele não percebeu o detalhe crucial. O homem de roupas velhas não parecia derrotado. Pelo contrário, seus olhos estavam atentos demais, calmos demais. E foi nesse momento, já próximo à recepção, que o protagonista finalmente falou algo que fez um dos seguranças hesitar por um breve, quase imperceptível segundo. "Antes de me colocarem para fora", disse ele com voz firme, "talvez vocês queiram avisar o conselho, porque essa empresa acaba de cruzar uma linha que não pode ser desfeita." O silêncio que se seguiu não durou muito, mas o impacto daquela frase estava apenas começando. Os seguranças não responderam. Apenas trocaram um olhar rápido, carregado de desconfiança, e continuaram andando. Para eles, aquela frase soava como blefe, um último recurso de alguém encurralado. O protagonista percebeu isso imediatamente e, pela primeira vez desde que entrara naquele prédio, sentiu o peso real da derrota se aproximando. A recepção estava cheia. Executivos entravam e saíam, celulares caros colados ao ouvido, sapatos lustrados ecoando pelo chão brilhante. Quando viram o homem negro de roupas velhas sendo escoltado por 2 seguranças, os olhares se voltaram automaticamente. Alguns curiosos, outros satisfeitos, outros apenas indiferentes, como se aquela cena fosse parte natural da paisagem corporativa. "O que ele fez?", cochichou uma mulher branca, segurando uma bolsa de grife contra o corpo. "Deve ter tentado se passar por investidor", respondeu um homem ao lado com um sorriso torto. As palavras não eram ditas para ele, mas eram claramente sobre ele. Cada sílaba batia como um pequeno golpe. O protagonista sentiu o rosto queimar. Seu orgulho, construído com tanto esforço ao longo dos anos, estava sendo exposto, pisado, reduzido àquela imagem. O intruso sendo retirado. O segurança parou diante da porta giratória. "O senhor não é mais bem-vindo aqui", disse agora sem qualquer tentativa de cordialidade. O protagonista respirou fundo. O ar parecia mais pesado ali. Ele sentia os olhos em sua nuca, sentia o julgamento coletivo se fechando como uma armadilha. Pensou em dizer algo, pensou em explicar, mas sabia que nada do que dissesse naquele momento seria ouvido. Não por causa das palavras, mas por causa de quem ele era aos olhos deles. Ele deu um passo à frente. A porta giratória começou a se mover. "Espera", disse uma voz atrás. Era o executivo branco, que havia descido da sala apenas para assistir ao desfecho. Ele se aproximou lentamente, saboreando a cena. Por dentro sentia-se vitorioso. Aquilo reforçava sua autoridade, reforçava sua visão de mundo. "Quero deixar algo bem claro", disse ele alto o suficiente para que todos ouvissem.
Este prédio não é lugar para improvisos nem para fantasias. Algumas pessoas riram, outras assentiram. O protagonista sentiu o golpe final atingir o centro do peito. Não era mais só expulsão, era desdém público. Da próxima vez, continuou o executivo, certifique-se de estar no endereço certo antes de desperdiçar o tempo de pessoas importantes. O protagonista virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os do executivo. Havia dor ali, mas havia também algo mais profundo, uma dignidade ferida, porém intacta. Ele queria responder. Queria dizer tudo o que aquelas pessoas não sabiam. Queria arrancar as máscaras, inverter os papéis, mas não era a hora. Ainda não. Eu estava no endereço certo, disse por fim em tom baixo. Vocês é que não souberam reconhecer. O executivo deu de ombros indiferente. Claro, respondeu com ironia. Boa sorte. A porta giratória girou mais uma vez. O protagonista saiu para a calçada. O contraste foi brutal. O ar frio bateu em seu rosto como um tapa. O barulho da rua substituiu o silêncio controlado do prédio. Carros passavam. Pessoas caminhavam apressadas. Ninguém ali sabia o que acabara de acontecer. Ninguém ali sabia o quanto aquilo doía. Ele ficou parado por alguns segundos, segurando a mala velha, sentindo o peso real e simbólico dela. Seu peito subia e descia rápido demais. Um nó se formava na garganta. Ele piscou várias vezes, lutando contra a vontade de deixar as lágrimas escaparem. Não por fraqueza, mas por cansaço. Cansaço de sempre ter que provar, sempre ter que suportar. Será que vale a pena? Pensou por um instante raro de dúvida. Lembrou-se de cada sacrifício feito para chegar até ali. Cada noite, dormindo pouco, cada reunião onde foi subestimado. Cada vez que disseram, direta ou indiretamente, que ele não parecia alguém do nível. Seu orgulho estava machucado, mas não quebrado. Pelo contrário, estava sendo afiado. Atrás das portas de vidro, o executivo já havia voltado à sua sala. Ria com os colegas, comentando o episódio como uma anedota. Para eles, a história havia acabado. O problema tinha sido resolvido. Mas o protagonista sabia que não. Ele abriu a mala velha ali mesmo na calçada. Olhou para dentro. Seus dedos tocaram os documentos organizados com cuidado. Números, assinaturas, poder real, silencioso, invisível para quem só enxerga a aparência. Seu rosto endureceu. A dor deu lugar à decisão. Enquanto o prédio refletia o céu cinza nas janelas, ele fechou a mala com firmeza e pensou com uma clareza absoluta. A humilhação deles vai custar caro. E naquele exato momento, a verdadeira história estava prestes a começar. O protagonista não voltou imediatamente para casa. Ele caminhou alguns metros pela calçada, sentindo o concreto duro sob os pés, o frio ainda grudado na pele. Cada passo era acompanhado por pensamentos que se organizavam com precisão cirúrgica. A humilhação ainda pulsava no peito, mas agora tinha outra função: combustível. Ele entrou em um carro simples, antigo, que destoava dos sedãs de luxo estacionados em frente ao prédio. Ao fechar a porta, ficou alguns segundos em silêncio absoluto. O mundo lá fora seguia normalmente, mas dentro daquele carro, algo havia mudado. Ele abriu a mala velha sobre o banco do passageiro. Os papéis estavam ali, intactos. Contratos, relatórios financeiros, procurações. O controle silencioso de algo muito maior do que qualquer um dentro daquele prédio imaginava. Ele pegou o celular. Do outro lado da cidade, em uma sala ampla e discreta, um grupo seleto de pessoas aguardava. Homens e mulheres de diferentes idades, todos vestidos com sobriedade elegante. Nenhum excesso, nenhuma ostentação. Pessoas acostumadas a mover cifras que nunca aparecem em manchetes. Quando o nome dele apareceu na tela da chamada, o clima mudou. Ele ligou, disse uma mulher, endireitando a postura. O protagonista falou pouco. Não precisava explicar muito, apenas informou que o momento havia chegado.
Sua voz era firme, sem traço de dúvida. Do outro lado, ninguém questionou. Eles confiavam nele. Sempre confiaram. Então vamos finalizar, respondeu um dos homens, com um leve sorriso de antecipação. Enquanto isso, no prédio de vidro, o executivo branco continuava sua reunião como se nada de relevante tivesse acontecido. O episódio da expulsão já era apenas um comentário jocoso. Ele gesticulava com confiança, apontando gráficos, falando sobre expansão, sobre controle, sobre poder. Por dentro, sentia-se confortável. O mundo estava exatamente onde ele acreditava que deveria estar. Até que a porta da sala se abriu. Uma assistente entrou apressada, algo raro naquele ambiente calculado. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados demais. Desculpe interromper, disse ela, a voz levemente trêmula. Mas precisamos falar agora. O executivo franziu a testa. Irritação. Não estava acostumado a ser interrompido. Isso pode esperar, respondeu seco. Não, insistiu ela. Não pode! O silêncio caiu sobre a mesa. Todos perceberam que havia algo errado. O executivo se levantou, contrariado, e foi até o corredor. A assistente fechou a porta atrás deles. Acabamos de receber uma notificação oficial, disse ela, engolindo em seco. Uma aquisição hostil, 100% das ações. O coração do executivo deu um salto desconfortável. Isso é impossível, respondeu de imediato. Somos blindados. Não somos mais, ela disse, quase sussurrando. Ela mostrou o tablet. Documentos, assinaturas, nomes de fundos que ele conhecia muito bem. Respeitava, temia. Seus dedos começaram a suar. Ele sentiu um frio subir pela espinha. Quem? Começou, mas a voz falhou. Quem está por trás disso? A assistente hesitou por um segundo. O representante legal acabou de chegar à recepção, disse ela. É o homem que o senhor mandou retirar mais cedo. O mundo pareceu parar. O executivo sentiu o sangue fugir do rosto. A imagem do homem negro de roupas velhas surgiu em sua mente com uma clareza cruel. A camisa gasta, a mala velha, a calma desconcertante. Tudo aquilo que ele havia desprezado. Isso é algum tipo de brincadeira, murmurou, mas sua própria voz soava fraca. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, o telefone corporativo começou a tocar. Ele atendeu com mãos trêmulas. Senhor, disse a voz do outro lado, o conselho extraordinário foi convocado. Imediatamente. Ele desligou, sem responder. O ar parecia rarefeito. Pela primeira vez, sentiu algo que não sentia havia anos, medo. Minutos depois, a mesma sala de reuniões estava diferente. Os executivos agora estavam tensos, gravatas afrouxadas, copos de água intocados. O burburinho nervoso denunciava o pânico crescente. A porta se abriu novamente. O protagonista entrou. A mesma roupa velha, o mesmo paletó gasto, a mesma mala de couro rachado na mão. Mas agora, cada passo dele parecia ecoar com um peso esmagador. Os olhos que antes o julgavam, agora o seguiam em silêncio absoluto. Ninguém riu, ninguém ousou comentar. O executivo branco tentou se levantar, mas as pernas falharam por um segundo. Ele se apoiou na mesa, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. O protagonista parou à cabeceira, colocou a mala sobre a mesa com um gesto calmo e a abriu. Os documentos foram organizados diante de todos. Contratos de compra, procurações assinadas, a transferência total de controle. Mas como... Alguém sussurrou, incapaz de terminar a frase. O protagonista observava cada reação. Ele via a palidez se espalhar, via os olhos arregalados, via as mãos tremendo discretamente. Por dentro, sentia uma mistura intensa, justiça, alívio e uma tristeza profunda por saber que tudo aquilo poderia ter sido evitado com algo tão simples quanto respeito. Eu tentei falar, disse ele finalmente, a voz firme, sem elevar o tom. Mas vocês decidiram rir. O executivo sentiu a garganta fechar.
Sua mente corria desesperadamente, tentando encontrar uma saída, uma brecha, qualquer coisa que desfizesse aquele pesadelo, mas não havia. A partir deste momento, continuou o protagonista, todas as decisões passam por mim. O silêncio foi absoluto. O poder havia mudado de mãos. E todos naquela sala sabiam disso. O silêncio que tomou conta da sala após a revelação não foi quebrado imediatamente. Ele se estendeu por segundos longos demais, pesados demais. Cada executivo ali sentia o próprio coração bater nos ouvidos. O ar parecia espesso. O poder havia mudado de mãos e todos sabiam disso com uma clareza dolorosa. O protagonista permaneceu em pé. Não sorria, não demonstrava triunfo. Seus olhos percorriam a sala com atenção serena, observando os efeitos da nova realidade. Ele via o executivo branco, o mesmo que o humilhara, agora com os ombros caídos, a pele visivelmente mais pálida, os dedos inquietos batendo na mesa. O homem que antes falava alto, agora evitava contato visual. O conselho será reestruturado imediatamente, disse o protagonista com voz calma. Auditorias internas começarão hoje. Um murmúrio nervoso percorreu a sala. O executivo tentou falar. Abriu a boca, fechou. Engoliu em seco. O orgulho dele lutava contra o medo, mas estava perdendo. Começou, a voz falhando. Talvez tenha havido um mal-entendido mais cedo. O protagonista virou-se lentamente para ele. O simples movimento fez o homem encolher ligeiramente na cadeira. A memória da humilhação ainda estava viva, pulsando no ambiente. Não houve mal-entendido, respondeu o protagonista, sem dureza, mas sem concessão. Houve julgamento, houve desprezo, houve abuso de poder. O executivo sentiu o rosto queimar, não de raiva, mas de vergonha. Ele sabia, todos ali sabiam. Esta empresa construiu uma cultura, continuou o protagonista, onde aparência vale mais do que caráter, onde portas se fecham antes mesmo de alguém falar. Alguns abaixaram a cabeça, outros respiraram fundo, como se aquelas palavras finalmente nomeassem algo que sempre esteve ali. Isso muda hoje. Ele entregou uma pasta a uma assessora jurídica, que aguardava à porta. Dentro estavam as decisões já assinadas, nada impulsivo, tudo calculado. O senhor, disse ele, olhando diretamente para o executivo que o expulsara, está afastado do cargo. A partir de agora, responderá a uma investigação interna por conduta discriminatória e abuso de autoridade. O impacto foi imediato. O executivo empalideceu ainda mais. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. As mãos começaram a tremer visivelmente. A imagem de poder que ele cultivara por anos desmoronava diante de todos. Alguns colegas desviaram o olhar, outros observavam com um misto de choque e alívio. Ele não estava sendo humilhado, estava sendo responsabilizado. E isso doía muito mais. Segurança, disse o protagonista, usando a mesma palavra que havia sido usada contra ele horas antes. Os seguranças entraram, os mesmos, agora hesitantes. Um deles evitava olhar para o protagonista. O outro mantinha a postura rígida, mas o suor na testa denunciava o desconforto. Por favor, acompanhem o senhor até que ele recolha seus pertences, completou o protagonista. O executivo levantou-se com dificuldade. As pernas pareciam não responder. Ele sentia o peso de cada olhar agora invertido. Não havia risos, apenas um silêncio carregado de consequência. Enquanto ele era conduzido para fora, o protagonista sentiu algo inesperado. Não satisfação, mas uma estranha quietude. Não era vingança, era correção. Era equilíbrio sendo restaurado. As medidas continuaram. Chefias foram revistas, políticas internas reescritas, treinamentos obrigatórios anunciados, canais de denúncia fortalecidos. Cada decisão era tomada com firmeza, mas também com propósito. O protagonista fazia questão de explicar o porquê de cada mudança. Ele não queria medo, queria consciência.
Eu não estou aqui para destruir esta empresa, disse ele ao grupo restante. Estou aqui para transformá-la. Ele pensou em si mesmo, horas antes, sendo escoltado para fora. Pensou em quantos outros já haviam passado por situações parecidas e nunca tiveram a chance de voltar. Aquilo não era só sobre ele. Nunca foi. Ao final da reunião, a sala estava diferente, menos arrogância, mais silêncio reflexivo. Alguns executivos se aproximaram, ainda inseguros. Nós erramos, disse uma mulher com os olhos marejados, e precisamos aprender. O protagonista assentiu. É tudo o que eu espero, respondeu. Quando ficou sozinho por um momento, ele respirou fundo. Sentiu o corpo relaxar pela primeira vez naquele dia. A justiça tinha sido aplicada, não para ferir, mas para corrigir. Não para expor, mas para mudar. Ele olhou pela janela para a cidade lá embaixo. O mesmo mundo, as mesmas pessoas. Mas naquele pequeno espaço, algo havia sido ajustado. E agora, finalmente, era hora de transformar tudo aquilo em uma lição maior. O prédio continuava o mesmo. Vidro, aço, mármore, símbolos de poder que sempre estiveram ali. Mas o que havia mudado não era a estrutura, era o olhar. O protagonista saiu da sala de reuniões caminhando devagar, sentindo algo raro, leveza. Não porque tinha vencido, mas porque não precisaria mais carregar aquele peso sozinho. Ele se lembrava claramente do momento em que entrou naquele lugar pela primeira vez naquele dia. As risadas, os olhares, a certeza absoluta que todos tinham de que ele não valia nada ali. Tudo por causa da pele preta, das roupas velhas, da mala de couro rachado. Eles não perguntaram seu nome, não ouviram sua história. Decidiram tudo antes mesmo que ele abrisse a boca. E essa era a verdadeira lição. A injustiça nunca começa com um grito. Ela começa com um olhar de desprezo, com uma risada contida, com a ideia silenciosa de que alguém não pertence. O protagonista sabia disso porque viveu isso a vida inteira. Cada conquista sua precisou atravessar o dobro de desconfiança. Cada silêncio engolido foi uma estratégia de sobrevivência. Cada humilhação suportada, uma ferida que não aparecia por fora. Mas naquele dia, algo se fechou. Ele não precisou gritar, não precisou humilhar de volta, não precisou se tornar aquilo que o feriu. Ele escolheu a justiça, escolheu transformar poder em responsabilidade, escolheu mostrar que dignidade não se veste, não se compra e não se mede pela aparência. Enquanto caminhava pelo saguão, alguns funcionários o observaram em silêncio. Agora não havia desdém, havia respeito. Alguns desviavam o olhar envergonhados, outros sustentavam o contato visual, como se quisessem pedir desculpas sem palavras. Ele não exigia nada deles. A mudança mais profunda já tinha começado por dentro. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo frenético. Pessoas apressadas, histórias invisíveis se cruzando a todo instante. Ele parou por um momento, respirou fundo e pensou em quantos homens e mulheres ainda estavam sendo julgados naquele exato segundo, por causa da roupa, da cor da pele, do lugar de onde vieram. A verdade é simples, mas poderosa. Ninguém é pequeno demais para merecer respeito. E ninguém é grande demais para estar acima dele. Aquela empresa aprendeu isso da forma mais dura. Mas a lição não era só para eles, era para todos nós. Porque o valor de uma pessoa não está no que ela aparenta ser, está no que ela carrega por dentro, mesmo quando o mundo insiste em não enxergar. Se essa história te fez refletir sobre dignidade, respeito e justiça, deixa o seu like para que mais pessoas recebam essa mensagem. Comenta aqui embaixo, você já presenciou ou viveu uma situação parecida? E se inscreve no canal, porque toda semana tem uma nova fábula moderna, lembrando que o respeito nunca deveria ser opcional.